Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6, da terceira parte, da Lei de Destruição. Vamos completar o item Destruição Necessária, Destruição Abusiva, que vai das questões 728 a 736. Hoje, complementando o estudo, vamos estudar as questões 734 a 736. Kardec, então, pergunta aos espíritos na questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Então, Kardec se refere aqui ao homem, ao estado evolutivo do homem em relação aos animais, do homem encarnado na Terra. Sendo bastante superior aos animais, ele quer saber se ele tem o direito ilimitado de destruição sobre os animais. E os espíritos respondem: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Veja que interessante a resposta. Então, o direito se acha limitado. Ele não é ilimitado, mas ele é limitado por duas situações. A primeira situação é sustento e a segunda a segurança, que no fim elas se convergem para a mesma coisa, porque tanto o sustento e a segurança visam a conservação do corpo. Então, o homem tem esse direito de destruir de acordo com essas duas situações, mas não direito ilimitado. Nós podemos até ver que as leis humanas, elas já limitam várias situações de prejuízo às espécies. Vamos lembrar da regulação da pesca na época da Piracema, para que não acabem os peixes, porque a época da Piracema é a época da desova, de procriação. Para que não acabem os peixes, tem uma época que é proibida a pesca, esta pesca para o sustento das pessoas. Então, isso garante a sobrevivência das espécies de peixes que irão depois nos servir na própria alimentação. Porém, para a sua sustentação, enquanto o homem tiver necessidade de alimentação animal, ele tem direito de usar dos animais para isso, porém sem abusar do direito que lhe é concedido pela lei moral. Assim, à medida que ele aprende a substituir o sacrifício dos animais necessários à sua alimentação, sem que isso pese na economia da sua constituição física, do seu corpo, ele continua trabalhando nessa situação para diminuir a necessidade de destruição desses animais. Então, à medida que nós aprendemos a substituir, nós diminuímos a necessidade de destruição. E isso já tem acontecido em muitos que já chegaram neste ponto de se acostumar com menos necessidades da alimentação animal. Entendemos, entretanto, que não é errado, não é pecado, a alimentação animal, desde que o organismo do indivíduo assim o requeira, mas nada que seja abusivo, porque todo abuso é desvio moral. Temos que ter cuidado também para não confundir a ideia de que das necessidades do corpo com a evolução da alma aqui na Terra. Podemos ter indivíduos moralmente viciosos que não têm nenhuma alimentação animal. E podemos ter também indivíduos que são moralmente superiores, melhores, que ainda consomem produtos originários dos animais, pois assim o próprio corpo, a própria constituição física necessita, requer. Desta forma, com relação à alimentação, temos esse direito que é limitado
pela necessidade. E da mesma forma temos com relação à segurança. Se os animais comprometem a segurança do indivíduo, das pessoas, da comunidade, da humanidade, isso dá direito moral ao homem, por lhe ser superior, de destruir aqueles animais que ameacem a vida. Por exemplo, ratos. Tá? Ratos, nós sabemos que eles são transmissores de doenças, então precisa de haver um controle, exterminação dos ratos, para que não haja transmissão das doenças que eles são os portadores. Então, ou pela urina do rato, como nós vemos, por exemplo, nas enchentes, né? Uma grande preocupação com isso. Então, nós precisamos de ter este controle, podemos eliminar, destruir esses animais. Outro exemplo interessante é a necessidade, às vezes, de abate das aves nos produtores ou criadores, né? Nas granjas, quando ocorre a presença do vírus da gripe aviária, para evitar a propagação desses vírus aos humanos. Recentemente, nos Estados Unidos, ocorreu, por exemplo, em 2019, ocorreu uma matança grande de perus por estarem contaminados com o vírus da gripe aviária. E este vírus pode se modificar, ele pode até acontecer uma grande contaminação na população. Em 1918, 20, por aí, nós tivemos a gripe espanhola. Foram uns 40 a 50 milhões de pessoas que morreram, contaminados por vírus da gripe aviária. Então, e aí vai proliferando, e depois vai de um para outro, e assim por diante. Então, nós temos que ter este cuidado. Neste caso, essas matanças em massa das aves, elas têm valor porque protegem a vida do indivíduo. Mas é o uso para a segurança, é o uso para a alimentação. Mas o abuso jamais constitui esse direito. Por isso que Kardec, então, complementa a pergunta 734 nessa seguinte, na 735. Ele pergunta aos espíritos: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede o limite, que excede os limites da necessidade, é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos seus maus instintos. Aqui os espíritos respondem a Kardec que a natureza daqueles que destroem pelo prazer de destruir, sem que seja pela necessidade de se alimentar ou de garantir a segurança, são espíritos que, apesar de terem desenvolvido a inteligência, têm pouco desenvolvimento do senso moral. São espíritos primitivos do ponto de vista moral. Estão violando uma lei natural, que se acha inscrita, colocada, trabalhada, vivenciada na sua consciência, pela inteligência desenvolvida, mas nas suas escolhas, com o seu livre-arbítrio, usam a destruição para o gozo, para os prazeres, para o luxo, para o supérfluo. Ele sabe o que está fazendo, pois existem leis humanas que restringem a caça, a destruição dos animais pelo prazer da destruição. Então, se as leis humanas já têm esta limitação e nós ainda abusamos, né, fazemos esse tipo de matança sem necessidade, realmente
não só dentro das leis humanas, mas muito mais dentro das leis morais, nós estaremos comprometidos com a nossa própria felicidade. Vemos ainda muita pesca predatória, sem respeito às próprias leis humanas. Isto vai contra as leis divinas, pois se constitui sempre um abuso pela ganância, pela cobiça, que são filhas do egoísmo. O abuso jamais é um direito, como nós vimos lá, e sim é um desvio de conduta, é um desvio de proceder em relação à lei. Então, como o homem é que escolhe, quando viola a lei de Deus, ele terá que responder. Ele sofrerá as consequências desta violação. Então, se for abusiva a destruição, ele vai responder diante da lei, de sua consciência, por meio das expiações e por meio da reparação. Não vamos nem comentar quem pode estar nessa situação, mas se já temos pessoas que são altamente defensoras dos animais, pode ser que é uma prova que eles estão querendo fazer, né, para reparar os danos, pode ser os danos que foram feitos aos animais no passado. Então, por isso que a lei divina, ela é sábia, ela vai estar sempre conosco, nos dando apoio, oportunidade, para que, além de expiar pelo sofrimento, nós possamos reparar pela atuação legal, pela atuação consciencial em busca de melhores condições para a própria alma. Deus dá conta de tudo para que nós possamos chegar à perfeição. Kardec continua. Então, na questão 736, mudando um pouco a ideia, ele diz o seguinte: especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Há povos onde certos animais são venerados, né? Muitos povos se tornam assim, pegam esses animais e eles se tornam símbolos mitológicos da sociedade, das suas tradições. Por exemplo, na Índia, né, um país onde se cultiva bem os valores espirituais, existem animais, são determinados animais, são altamente respeitados e valorizados, porque são considerados reencarnação de deuses hindus. De acordo com a tradição milenar desse povo, é proibido matá-los, porque eles poderiam mesmo conter a energia da alma de alguns desses deuses, de alguns desses antepassados. Alguns desses deuses também, mais amados da Índia, né, possuem qualidades de animais. Eles dão a escultura dos animais, a ideia dos animais, ou são praticamente animais, esses deuses hindus. São dezenas de animais na Índia que têm essa qualidade de animais sagrados, né? Os mais populares são o elefante, o macaco, a vaca, a cobra e o tigre. Esses 5 são os mais populares, mas existem dezenas deles. Daí, não só a proibição, mas um grande escrúpulo na sua destruição, por superstição, por uma cultura milenar, sem que a razão possa conduzir melhor aos seus verdadeiros valores, né? Alguns povos, no entanto, abusam da destruição de outros animais, de outros seres, e podem até, nesse abuso, incluir os seres humanos. Mas os animais ficam proibidos de serem mortos. O que devemos dar valor, na realidade, como ressalta neste item
da destruição necessária e da destruição abusiva é o respeito às leis naturais, gente. É o bom uso dos recursos da terra, que a terra nos dá, para que nós possamos realizar a verdadeira transformação interior, o verdadeiro trabalho do Espírito na encarnação, buscarmos o conhecimento necessário para entender a proposta de Deus para a humanidade e tudo que seja realmente necessário à nossa evolução como espíritos imortais, vencendo as nossas más paixões, vencendo o ódio, vencendo o egoísmo, o ciúme, a vaidade, o orgulho, a intolerância, a dependência exclusiva dos prazeres materiais e de tantas outras paixões. Esse é o verdadeiro dever do homem, a necessidade de evolução do espírito, de progresso do espírito. Nós vamos encerrando por aqui este item, essas nossas reflexões. Nós vamos deixar o nosso e-mail aí, né, para que vocês possam nos escrever, dizendo para nós mais algumas coisas que podemos aproveitar, fazer nossas reflexões juntos, para que a gente possa, consubstanciando este item, né, passar para todos vocês que recebem as nossas comunicações, essas outras reflexões que vêm complementando ou até mesmo ajustando alguns dos pontos que nós comentamos aqui neste capítulo 6, item 1, destruição necessária, destruição abusiva. Agradecemos a todos, agradecemos a Deus a oportunidade, aos bons espíritos por nos encaminharem, e o nosso e-mail, já ia esquecendo de dizer, wkduarte@gmail.com, repetindo, wkduarte@gmail.com. Então, vocês podem mandar essas reflexões também para nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.